This call is now being recorded. Tá bom. O áudio tá ok, né? Vocês conseguem me ouvir de boa? Sim. Tá bom. Então, ó, função, basicamente, é uma expressão que você tem uma relação entre duas variáveis, é uma relação de dependência entre duas variáveis, tá? Então, tudo que a gente viu até agora foram algumas funções, beleza? Ficou preto aí, né? Deixa eu sair e entrar de novo. Tá. Então, vamos lá. Quais são as funções que a gente já trabalhou? A gente trabalhou com a função horária da posição, tanto no MRU quanto no MRUV, né? Então, só para lembrar a gente, ó, S é igual a um S0 mais um V vezes o T. E do outro lado, a gente teria que S é igual a um S0 mais um V0T mais um AT ao quadrado sobre 2, certo? Então, uma é a função horária da posição para o MRU, o outro é a função horária da posição para o MRUV, certo? Então, ó, lembra aqui que S0 e V são parâmetros, certo? E as variáveis aqui, ó, é o ST. Tudo bem? Então, se eu tivesse aqui vamos colocar números aqui, né? Essa função aqui, ó, S é igual a um 10 mais 2 vezes T. Isso aqui é uma função, né? Esse 10 aqui representa o quê? A posição inicial dele, correto? E esse 2 aqui representa o quê? A velocidade dele, né? E lembra que se você usar esse positivo ou negativo, isso vai indicar para onde que ele está se deslocando, né? Para a direita ou para a esquerda. Então, vocês lembram disso aí? Lembro. Ok. Então, essa função aqui, ó, a partir dela, como ela está estabelecendo uma relação de dependência entre duas variáveis, no caso aqui posição e tempo, eu consigo, a partir de um, encontrar o outro, né? Então, nesse sentido, eu poderia aqui fazer, por exemplo, uma tabela. Uma tabela com informações tanto da posição, colocar aqui S dado em metros e o tempo dado em segundos, vou botar esse S do jeito que a gente está acostumado. Então, por exemplo, quando o meu tempo for 0, quanto que vai valer meu S? Segundo essa função que a gente acabou de escrever aqui. Fala, gente. Se o meu tempo for 0, quanto que vale o S? 10. Se o meu tempo for 1, quanto que vale o S? 20. Não. 2. É. 12. 12. Né? Substituo esse T aqui, ó, por 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 10, 12. Se o meu tempo for de 2 segundos, quanto que vai ser meu S? 14. 14. Tempo de 3 segundos, quanto que vai ser o S? 16. Perfeito. Então, e isso aqui continua indefinidamente, né? Esses dados aqui, ó, cada um desses dados, ó, tá vendo aqui, ó, S igual a 10, T igual a 0, S igual a 12, T igual a 1, S igual a 14, T igual a 2, S igual a 16, T igual a 3. Cada um desses dados, a gente chama isso aqui de um par ordenado, certo? E aí, se eu monto um gráfico aqui, por exemplo, ó, aqui é um gráfico S por T. Então, o meu eixo horizontal é o tempo, o meu eixo vertical é a posição. Né? E aí, vou colocar uma escala aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. A cada 2 quadradinhos, ele anda uma unidade. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Eu vou espaçar isso melhor. Então, vou botar cada 4 quadradinhos, ele anda 1 segundo. Então, 3, aqui vai ter 1 segundo. Aqui 2 segundos. Aqui 3 segundos, beleza? Na vertical, eu vou seguir o seguinte, a cada 2 quadradinhos, e aqui é o 0, né? A cada 2 quadradinhos, ele anda 2 unidades. Então, esse aqui, ó, ele começa aqui é 10, aqui é 12, aqui é 14, aqui, 14, aqui é 16. Entendeu? Eu tô colocando uma escala. Tranquilo? Até aí tudo bem, pessoal? Aqui tá tranquilo, professor. Então, eu coloquei uma escala, ó. No eixo horizontal, uma unidade anda de 4 em 4 quadradinhos, no eixo vertical, 2 unidades andam de 2 em 2, né? Tá? E aí, com base nesse gráfico que eu estou colocando aí, eu consigo posicionar esses pares ordenados que estão aqui, ó. Tudo bem? Então, o primeiro par ordenado aqui, ó, 10 e 0. Esse par ordenado vai ser
aqui do tempo t igual a 0 até essa posição. Então, esse ponto vermelho que eu acabei de colocar é aonde vai estar localizado o primeiro par ordenado. Estão acompanhando? Sim, tô acompanhando, professor. O próximo par Pode ordenado... repetir, por favor? Então, vou fazer na sequência, olha só. Eu acabei de colocar onde vai estar posicionado nesse gráfico o primeiro par ordenado, 0 e 10. O segundo par ordenado é qual? 12 na posição S valendo 12 e o tempo valendo 1, né? Então, vou pegar aqui, ó. S valendo 12 é essa linha pontilhada aqui. T valendo 1 é essa linha pontilhada aqui, ó. Aonde essas linhas pontilhadas se cruzam é onde esse ponto vai estar localizado. Então, este ponto corresponde ao par ordenado que eu acabei de destacar ali em amarelo. Tudo bem? Na sequência, esse outro par ordenado aqui, ó, 14, 2, vai ser que esse ponto vai ser aqui, ó, da posição 14, indo até o tempo 2. Então, este ponto representa esse terceiro par ordenado. E, por fim, o último par ordenado seria o quê? 16, posição 16, até o tempo 3. Beleza? Então, eu tenho esses 4 pontos ali, tá? Isso aí eu escolhi esses pontos ali, mas se eu quisesse mais pontos, eu ia ter que produzir uma tabela maior do que essa que está aí, certo? E aí você verificaria que ao ligar todos esses pontos, o gráfico que você ia gerar ia ser esse aqui, ó. Essa linha reta. Ok? Então, esta função horária que a gente está descrevendo aqui, ó, esta função horária aqui, né, ela tem este comportamento aqui, ó, comportamento de uma linha reta. Beleza? Então, essa informação que está na expressão se traduz graficamente neste formato. Tudo bem, galera? Até aí? Tudo bem, professor. Tudo bem. Ok. E aí, a gente consegue tirar algumas informações desse tipo de gráfico. Por exemplo, isso aqui, esse gráfico que eu acabei de colocar, é para uma velocidade positiva, né? Mais 2. Mas e se essa velocidade fosse negativa, por exemplo? Vamos refazer? Vou colocar aqui uma outra tabela, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá, essa velocidade agora sendo negativa. Vou colocar ela valendo menos 2. Tá? Então, ó, no tempo t igual a 0, quanto que vale S? Vamos, gente. Substitui o t por 0, vai valer 10, isso. No tempo t igual a 1, quanto que vai valer o S? 8, Perfeito. No tempo t igual a 2, quanto que vale o S? 6, 6. No tempo t igual a 3, quanto que vale o S? 4. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? É só substituir aqui o t pelo tempo e fazer a conta. Ó. Quando o t for 1, 2 vezes 1, 2, 10 menos 2, 8. Quando o t for 2, 2 vezes 2, 4, 10 menos 4, 6. Beleza? Né, gente? Só estou substituindo a informação e criando uma tabela para ter vários pares ordenados e montar um gráfico. Ok? Vamos ver agora como é que se dá o comportamento desse gráfico que a gente acabou de colocar aí, né? Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou fazer aqui mais ou menos a mesma divisão. Então, a cada 4 quadradinhos é 1 segundo. Né? Aqui é o 0. E agora ele vai do 10 até o 4, né? Então eu vou começar lá em cima, ó. Aqui eu vou colocar valendo 10. Opa. Aqui vale 10. Este aqui vale a cada 3, ó. 8, 6, 4. Pode ser. Então, a cada 3 aqui, ó. Aqui é 8. Aqui é 6. E aqui embaixo vai ser 4. Então, essa é a minha escala. Beleza? E aí, se eu pego agora esse par ordenado aqui, ó. 10 e 0. Que ponto vai ser esse? No tempo t igual a 0, S igual a 10, esse é o ponto. Próximo par ordenado, t igual a 1, S igual a 8.
T igual a 1 está aqui, S igual a 8 está aqui. Só colocando os eixos, né? S aqui na vertical, tempo aqui na horizontal. Então, esse é meu outro ponto. Próximo par ordenado, 6 e 2. T igual a 2, S igual a 6. Está aqui. E, por fim, é o par ordenado 4 e 3. Onde que ele vai estar? Vai estar exatamente aqui. Ó. Se eu junto e ligo todos esses pontos, olha o gráfico que eu tenho. Continua sendo uma linha reta, só que agora a inclinação dela é para baixo. Estão acompanhando, galera? Tô acompanhando, professor. Show. Arthur, você levantou a mão, pode falar. Não, foi sem querer. Tá. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que nesse tipo de gráfico aqui, ó, a inclinação dele vai me dar o sinal da velocidade, né? Então, se eu não soubesse a função e só olhasse o gráfico, eu já saberia que esse aqui, ó, vai ter uma velocidade positiva, né? E está no movimento que a gente chama de movimento progressivo, né? O S sempre aumentando, tá? Enquanto esse aqui ia ter uma velocidade negativa e estaria no movimento que a gente chama de movimento retrógrado. Ele está retroagindo, né? No caso, voltando para a origem. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe aí que eu quero que vocês tenham em mente. Até aí, tá suave? Sim. Beleza? Então, eu vou colocar esses nomes aqui, ó. Movimento progressivo. E esse aqui é um movimento retrógrado. Beleza? Tranquilo? Tá. Alguém você levantou a mão de novo aí, Arthur? Foi sem querer? Eu levantei. Então abaixa a mão aí. Se foi sem querer, abaixa a mão. Ah, tá abaixada a mão aí, professor? Porque eu não tô conseguindo. Meu telefone tá com modo de tela escura. Eu não sei quando eu levanto abaixa a mão. Que é a mesma cor? Tá levantado. Agora baixou? Acho que sim. Não, não abaixou. Tá bom. E Eu agora? vou colocar aqui uma imagem para a gente responder e ver se vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, esse é um problema que não sei se está no livro de vocês, mas, mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu carregar aqui embaixo. Só um momento. Tem um delayzinho. Às vezes eu acho que é até mais interessante jogar em outro lugar. Segura aí, turma. Vamos, meu filho, vamos. A internet não tá tão boa. Aí, foi. Então, olha só, nesse primeiro aqui, ó, esse 34, esse 32 aí, vocês estão vendo 32? Sim. Então, olha só, o que está aqui no 32? Ó, expandir ele aqui, ó. Considere os dois gráficos aí, ó, dois passos, né? Dois gráficos da posição em função do tempo, tudo bem? Então, o A é o gráfico do móvel A e o B é o gráfico do móvel B. Pode falar. Eu vou sair aqui rapidão da aula e volto, tá? Porque, pelo que mandaram lá no grupo, que minha mão tá levantada ainda, só que pra mim não tá aparecendo nada. Eu vou sair. Não, mas não atrapalha não, pô. Não atrapalha não. Eu vou deixar assim. Então, ó. Então, a gente tem dois gráficos ali, tá? Em vermelho aqui, ó, representa o movimento do objeto A e em azul o movimento do objeto B. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Só olhando para esses gráficos aí, qual deles tem maior velocidade? Por que o A, Agatha? Porque ele tá avançando mais pro alto, mais pra cima. Por conta, a gente pode colocar o seguinte, né? A inclinação dele, né? A inclinação dele está associada com a velocidade. Então, o A é mais inclinado que o B. Portanto, a gente consegue concluir que a velocidade de A é maior que B. Certo? Outra coisa, outra pergunta.
eles começam na mesma posição inicial? Não. Não. Quem é que começa na frente de quem? No tempo O tá A igual a começa zero. O A começa numa posição maior do que o B. Isso. Esse ponto aqui, né, representa a posição inicial, né? Então, nitidamente, o A começa primeiro que o B. Outra pergunta, eles vão se encontrar? Não. O A, a gente já concluiu que ele tem a velocidade maior, né? Se eu fosse representar isso aqui num problema, ó, isso aqui é uma rodovia, aqui está o objeto A, se move com a velocidade VA, e no mesmo sentido se move o B. Eu posso afirmar isso? No mesmo sentido o B se move? Ou o B se moveria no sentido contrário? Se move no mesmo sentido. Por quê, Arthur? Porque os dois estão avançando, estão indo para cima e com a velocidade positiva. Isso, pela inclinação a gente vê que os dois têm um movimento progressivo, na velocidade positiva. Perfeito, então eles têm o mesmo sentido. E aí eu falo, SA está à frente de B. Né? Ou seja, o móvel A está à frente de B, como a gente já está discutindo aqui, ó. E ele ainda tem uma velocidade maior, logo eles não vão se encontrar, né? Isso a gente concluiria fazendo a conta, mas aqui graficamente já é nítido a resposta. Concordam? Então, só olhando o gráfico, eu já sei que o A começa na frente de B e eu já sei que ele se move mais rápido. Entende? O gráfico ele ajuda a gente a ter uma informação qualitativa, né? E se ele colocasse valores, a gente poderia também tirar informação quantitativa. Correto? Correto. Ô, professor, Claro, se a reta fosse na horizontal, o carro permaneceria parado o tempo todo, né? Enquanto mais Vamos chegar lá, Arthur, bem observado. Calma aí. Professor, Pode falar, Giovana. na prova, se a gente colocar, mesmo se você der o número, se a gente observar nos cálculos, No pelo gráfico. gráfico, que não se encontram, você considera certo ou você exige? Com certeza, com certeza. Com certeza. Beleza? Então, essa aqui é uma primeira questão só para a gente poder fazer essa discussão conceitual. Tá claro isso aí? Turma. Tá claro demais, professor. Vamos agora para uma outra questão, para a gente continuar dessa discussão conceitual que vai cair aqui no que o Arthur estava querendo comentar. Então, aqui eu tenho vários gráficos, ó. Né? E a pergunta é, né, a cada gráfico da coluna da esquerda, associe um gráfico compatível na coluna da direita. Tá? Então, você pode notar que no gráfico da esquerda, eles são todos aqui, ó. Desculpa, não são todos iguais, não, mas é importante você perceber que alguns são diferentes. Ó, por exemplo, aqui é posição por tempo, mas esse aqui já é velocidade por tempo. Tudo bem? Em vez de fazer essa associação, vamos tentar interpretar o significado de cada gráfico. Tá? Então, esse primeiro gráfico aqui, ó. Que tipo de movimento ele está executando? MRU. MRU e com velocidade positiva, correto? Sim. Beleza. Esse aqui, ó, que tipo de movimento está sendo executado aqui, nesse segundo? Seria mais representado pela Não é função da horária. aceleração? Fala aí, Maína. Não é da aceleração? Não. Ó, o eixo, qual é o eixo que está aqui? Não é velocidade? Dando em tempo. Por tempo? Vamos lá, ó, vou destacar de novo. Aqui é o eixo, ó, velocidade por tempo. Qual a informação que esse gráfico está dando para a gente? Quanto que vai valer essa velocidade? Velocidade vai ser zero. Vai ser zero. Então, que movimento é esse? Acho que é inércia que fala, eu não lembro. Quando ele não Ele está em repouso, né? É. Se a velocidade dele é nula durante todo o tempo, significa que ele não se movimenta, então ele está em repouso. Concorda? Sim. Ô, professor, o que é esse negócio de inércia? Eu falei esse negócio sem mais Vamos chegar lá. Isso aí é lei de Newton. Ainda não. Tá bom? Então, ó, eu já sei que esse cara aqui, ó, ele se move com velocidade positiva e esse aqui tem velocidade nula, ele está parado. Então, esses dois aí não se associam, né? Não tem nada a ver um com o outro, certo? Vamos para a segunda linha agora, tudo bem? Então, segunda linha, ó. Esse movimento aqui, ó. Que tipo de movimento está sendo executado ali? O mesmo do A. A velocidade é nula. Não. Olha para o eixo. O eixo aqui é velocidade por tempo. Ele está indo para a esquerda com velocidade constante.
Isso, tá vendo? O gráfico está mostrando assim, à medida que o tempo está passando, ó, ele está sempre com a mesma velocidade, só que negativa. E velocidade negativa significa o quê? Ele tá desacelerando? Não. Ele está Velocidade se movimentando negativa, para a esquerda. que ele está se movimentando para a esquerda, que ele está no movimento que a gente chamou de retrógrado. Correto? Então, Correto. esse B aqui, ele é um movimento retrógrado, velocidade negativa, tá? Agora, o outro lado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Que movimento é esse aqui? Lê esse É o gráfico aí. contrário de B. Ele está indo para a direita com velocidade constante. E isso não se conecta com o que a gente acabou de olhar? É, são iguais. Com qual? Um Bzão. A Bzão Não. é Bzão, basicamente. Esses aqui se conectam, ó. Daqui para cá. Ué, professor, o do lado esquerdo também não é velocidade constante? O do lado esquerdo é velocidade constante. E da direita E também, né? negativa. O do lado direito é velocidade constante positiva. Esse aqui, ó, se move para a esquerda. Esse aqui se move para a direita. Ah, tá. Eu tinha esquecido desse detalhe. Certo? E esse movimento para a direita é o mesmo movimento que é feito por esse gráfico aqui, ó. Esses dois gráficos que eu estou acabando de destacar aqui, eles têm o mesmo comportamento. Só que um é um gráfico da posição por tempo, o outro é o gráfico de velocidade por tempo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Seguindo aqui, vamos seguir. Agora aqui embaixo, ó, terceira linha. Que movimento está sendo executado aqui? Velocidade constante. Ah, não. Olha não. o eixo, olha o eixo. Eu esqueci de olhar esse O negócio. eixo aqui, ó. O eixo é a posição por tempo. À medida que o tempo está passando, o que está acontecendo com a posição? Ela está Continua aumentando? Ela está diminuindo? mesmo. Continua mesmo. Continua a mesma. Ou seja, à medida que o tempo passa, ele continua no mesmo lugar. Logo, ele está em repouso. Correto, turma? Correto. Se ele está em repouso, esse gráfico aqui vai casar, então, com qual outro comportamento? Com qual outro gráfico? Aí, Lá em cima, né? Aqui, ó. Que a gente acabou de ver. Estão de acordo? Estou de acordo. Então, esse gráfico casa com esse gráfico aqui. E aí, por fim, sobra esse aqui, ó. Velocidade negativa com esse aqui. Esse aqui é velocidade negativa também? Esse que eu acabei de desenhar em rosa, o último? Gráfico, Sim. ó, caindo, né? Velocidade O negativa. comportamento do gráfico cai. Isso daí nota velocidade negativa. Encaixa com isso aqui, ó, que a gente acabou de colocar. Correto, galera? Correto. Tudo bem aí? Tudo bem até aí? Então, Professor, pode falar. quando a velocidade vai caindo, quer dizer que o carro está diminuindo, está desacelerando? Não tem a ver com aceleração ainda. Porque nota que todos os exemplos que eu estou citando para vocês ainda é MRU, velocidade constante, certo? E nenhum desses gráficos que eu coloquei, a velocidade estava diminuindo. O que estava diminuindo era a posição dele. A posição dele estava ficando ou aumentando ou diminuindo. Você entende o que eu estou falando? Sim. Beleza? Então, o que está mudando é a posição. A velocidade, em todos os casos, ela está sendo constante. Tá? Que a velocidade é constante em todos os casos. O professor vai postar essa semana também aqueles materiais de estudos para lá no ABA, né? Que material de estudo? Os vídeos que você faz ensinando. Sim. Não, então, essa semana eu não preparei esse vídeo para você. Esse momento síncrono é que vai resumir tudo, beleza? Não tem um outro vídeo além desse, então presta atenção nesse vídeo. Tá? O que eu vou passar talvez seja um exercício, ou às vezes um material, um livro, alguma coisa. Tudo bem, galera? Então, até agora eu só estou fazendo uma abordagem conceitual, tá? Estou dando uma ideia de como é que essas coisas funcionam, como é que a gente interpreta esses gráficos aí. Tá claro? E até o momento é um gráfico de
Posição por MRU. tempo, no MRU. Isso, no MRU. Tá bom? Vamos aqui para um próximo gráfico aqui, ó. Tô esperando ele carregar. Ele vai vir para cá. Pra gente fazer a análise. Tudo bem? Tudo bem, turma? Só falta tudo bem, por favor. Tudo, professor, tudo. Então, segura aí. E dá um tempinho para ele sincronizar aqui, tá? Cara, ele tá carregando. Foi. Então, olha só. Vamos olhar. Eu, de novo, tenho 2 gráficos, certo? Cada gráfico corresponde ao movimento de um objeto. Aí, eu quero fazer representação aqui, ó. Esse aqui é minha rodovia, né? Vou ter aqui móvel A e móvel B. Primeiro, quem está na frente de quem? O móvel A está na frente de B ou ao contrário? Como assim tá na frente? Que ele No começa início, na... no início do movimento, no tempo t igual a 0, quem está na frente de quem? Quem começa na frente de quem? B na O frente B de tá A. na frente de A. Perfeito. B está na frente de A. Qual é a posição que B começa? 0. Perfeito, 0. Então B começa na origem. E A começa onde? Menos 6. E menos 6. Menos 6. É isso aí, galera. Não é difícil. É só você pegar o gráfico e interpretar, tá? Quando você chegar na matemática, vocês vão estudar isso em profundidade. Aqui eu só quero que vocês peguem essas ideias, assim, que é até imediato, assim. Você olha para o negócio e já sabe o que é, tá? Beleza, então a gente já sabe aqui. Outra pergunta. A velocidade deles, qual vai ser o sinal? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Para quem é positivo? Para o A ou para o B? Para os dois, eles estão indo para cima. 2, perfeito. Qual deles tem velocidade maior? A ou B? Eu acho que é A. Por que A tem velocidade maior? Por que você acha que é? O ângulo dele é maior. A inclinação dele é maior. Perfeito. E obviamente, para eles se encontrarem, uma vez que eles estão no mesmo sentido, né, ambos indo para a direita, se vai ocorrer o encontro, A tem que ser maior, né? Do contrário, eles não vão encontrar. Certo? E a gente Certo. verifica no gráfico que tem um instante que eles se encontram. Qual é esse instante do encontro? 6 segundos? 6. O tempo está na horizontal. 6 corresponde... 4 segundos. Isso. O tempo está aqui, ó. 4 segundos. O 6 corresponde ao quê? Distância. A posição do encontro. Certo? Então ele demora 4 segundos para se encontrarem e vão se encontrar na posição de 6 metros. Tá claro isso, gente? Sim. Perfeito. Olha o tanto de informação que a gente consegue tirar só de um gráfico. Beleza? Né? Letra A desse problema é só para você escrever as funções horárias da posição de A e B. Se eu fosse escrever a função horária, como é que ficaria aqui, ó? Posição de A é a sua posição inicial, mais a velocidade de A vezes o tempo. Fala para mim como é que ficaria. Qual é a posição inicial de A? Menos 6. Menos 6. Qual que é a velocidade de A? Tem que calcular, né? Não está ali de imediato, mas tem que calcular. Como é que eu posso calcular a velocidade de A? Velocidade. Dividindo a distância pelo tempo. S sobre delta T. Delta S sobre delta T. E aí você escolhe o intervalo. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse intervalo aqui, ó, de 6, no caso é o A, né? Vou pegar esse intervalo aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando ele vai de menos 6 e vai até 6. Quanto que é o delta S dele? Quanto que é o delta S dele? Calma aí, composição. Do 6 12. até o... 12. Porque lembra, é a posição final, que é 6, menos a posição inicial, que é menos 6. Dividido por quanto tempo? Quanto tempo demora para ele fazer isso aí? O tempo está aqui. 4 ó. segundos. 4 segundos, isso. Então, minha velocidade de A seria o quê? Seria 12 metros que divide 4 segundos. Quanto que é da velocidade de A?
12 que divide 4. 3. 3 metros por segundo. Então, volta aqui, ó, coloco 3 vezes t. Acabei de achar, então, a função horária da posição para o móvel A, beleza? Agora, para o móvel B. Para o móvel B. Vou pegar esse intervalo aqui, ó. O móvel B se movimenta. Lembrando, a velocidade dele vai ser ΔS sobre ΔT também. O ΔS dele é o quê? Posição final é 6, menos a posição inicial, que é 0. Quanto tempo ele demora para sair de 0 e chegar em 6? Turma? 4 segundos. 4 segundos. Quanto que vai dar a velocidade B, então? 6 que divide 4. 3 que divide 2, 1,5. Correto? Então, tenho que a função horária aqui, ó, de B, que é a sua posição inicial, mais a sua velocidade vezes o tempo, vai ser, então, 0 mais 1,5t. Beleza, gente? Então, estou conseguindo encontrar aí todas as informações. E aí, convido vocês a combinar essas duas expressões aqui, ó. Igual o S dos dois e ver se o tempo que você encontra vai ser o tempo de 4 segundos, que é o que a gente já consegue concluir só de olhar para o gráfico. Tudo bem até aí? Beleza? Então, isso aqui a gente encerra a análise do MRU no gráfico S por T. Tudo bem? E se eu fosse aqui para o MRUV? Porque o MRUV, ó, essa aqui é a minha função horária. Vou até pegar ela aqui e vou jogar lá embaixo. Se eu fosse para o MRUV, o meu gráfico, S por T, não seria uma linha reta, tá? O gráfico seria completamente diferente. Vamos tentar fazer ele aqui, tá? Isso que eu passei, tá dando para você absorver? É muita informação? Só vou falar rapidão, só para poder copiar aquele negócio da função que você estava fazendo. Esse aí, ó. Esse aqui, pode colocar. Eu posso depois gerar um PDF disso aqui e mandar para vocês. Ah, tá bom, então. Professor? Oi, pode falar. Você pode dar mais um exemplo? De MRU? Isso. Só para Claro. entender melhor. Reforçar, tudo bem. Deixa eu encontrar uma aqui. Só um momento, tá? Beleza. Vou pegar um aqui. Tá, separei um aqui também. Ó. Vamos supor o seguinte. Aqui, deixa eu fazer mais um então, peraí. Deixa eu vir pro lado de cá. Fazer mais um aqui, ó. Considera que eu tenho esse gráfico aqui, ó. É sempre melhor. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar, porque aí para mim fica. E eu acho que para vocês também fica melhor. Vou pegar aqui um segundo, uma outra situação, né? Então dá um tempinho aí para ver se atualiza. Tá bom. Aqui, ó. Vamos pegar então esse gráfico aí, certo? Então, olha só, eu tenho de novo dois móveis aí, né? Móvel 1 e móvel 2. Tudo bem? Aí ele está falando que esse gráfico corresponde ao comportamento do movimento de dois tratores, 1 e 2. Está acompanhando aí? Sim. Certo. Então, de imediato, o que a gente consegue tirar de informação aí? A posição inicial, correto? Sim. Então, se eu fosse desenhar aqui uma via para poder representar esse movimento, vou fazer isso aqui embaixo, ó, do lado, desculpa. Então, primeiro, quem começa na frente? Trator 1 ou trator 2? Trator 1. Trator 2. O trator 1 vai estar aqui, ó. Na origem. Isso. E o trator 2 vai estar onde? Lá no 300. Isso aí, 300. Velocidade. Qual é o sinal da velocidade para cada trator? Quilômetro.
Não, mas o sinal. Qual que é o sinal? Negativo e positivo. Ah, tá. Mas qual que é o negativo e qual que é positivo? O segundo é negativo, o primeiro é positivo. Então, aqui, ó. O primeiro é positivo. Tá vendo? Porque ele tá, ó, subindo, a inclinação dele é positiva, ele tá subindo, tá vendo? Então, 1 é positivo, aqui, ó, V1. E o segundo aqui aqui é negativo, ó, porque ele tá caindo. Ele tem uma inclinação negativa, tá vendo? O S está diminuindo à medida que o tempo passa. Então, o segundo aqui, ó, ele é negativo, vem para cá. Tudo bem aí? Tudo. Sim. Ok. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o instante do encontro dos móveis. O instante do encontro dos móveis, eu sei que vai ocorrer porque, ó, nesse ponto aqui, ó, eles se interceptam. Então, eu quero saber, basicamente, esse instante T aqui. Pelo gráfico, porque o gráfico não está dando muita informação, não dá para saber esse instante T só olhando para o gráfico, mas a gente consegue tirar informações do gráfico para depois a gente montar as funções horárias e, por fim, encontrar esse tempo. Entendeu? Então, vamos fazer isso? Vamos achar primeiro as funções horárias? As funções horárias, eu sei, S1 vai ter que ser o quê? Vai ser a posição inicial de 1, mais a velocidade de 1 vezes o tempo. S2 segue na mesma linha, né? É a posição inicial de 2, mais a velocidade de 2, vezes o tempo. Estão de acordo? Sim. E aí, ó, as posições iniciais já estão dadas ali, ó. 1 é 0, 2 é 300. As velocidades você já sabe os sinais, né? 1 é positivo, 2 é negativo. Falta saber o valor, né? Como é que faz para saber o valor da velocidade com que ele se movimenta, de cada trator? Pegar o delta S e o delta T de cada um e dividir. Isso. Delta S sobre delta T. Então, vamos lá. Qual que é o delta S do trator 1? Pode pegar o 60 ali por 3, é melhor, né? Na verdade, acho que é o único que dá. Deixa eu ver. Não. Do 1, o 1 ele vai daqui, ó. Deixa eu ver. Então, do É 0 a isso, 60, pode ser do 0 a 60 e de 0 a 3. Ou poderia também ser de 60 a 210, né? 270. Mas aqui não... Ah, não, tem que ser isso mesmo, tem que ser do 0 a 60. Então, esse intervalo aqui, gente, ó. O 1, ele vai de 0 a 60 quilômetros em 3 segundos, correto? Essa é a interpretação do gráfico. Então, o deslocamento, o delta S dele aqui vai ser 60 quilômetros, que divide 3 horas, desculpa, nem é segundo, é hora. Então, isso vai me dar 20 km por hora. Então, já sei o V1, a velocidade do trator 1, certo? Tá ok, galera? E o trator 2? Como é que eu acho a velocidade do trator 2? pegar o delta S, que seria 270, e dividir por 3 também. Aí eu sei que esse trator 2, ele vai da posição 300 até a posição 270. Isso no intervalo de tempo também de 3 horas, correto? Então, se eu faço a conta aqui, ó, delta S é a posição final nesse intervalo de 3 horas é 270, menos 300, que é a posição inicial, dividido por 3 horas, correto? 270 menos 300 dá quanto? 30. Menos 30. Menos 30. Dividido por 3 horas. Quanto que vai dar a velocidade de 2? Menos 10. Menos 10 km por hora. Beleza? Então, já encontrei as velocidades aqui ó, de cada trator. De posta essa informação, agora a gente monta as funções horárias, né? Então, vou colocar aqui, ó. Trator 1. Sua posição inicial aqui é 0. Nem vou colocar. Sua velocidade é 20. Então, vai ficar 20 vezes T. Trator 2. Sua posição inicial é 300. Sua velocidade é menos 10T. Como eu quero saber o tempo que eles vão se encontrar, o que eu tenho que fazer, turma? Hein, turma? O que eu tenho que fazer? Só você igualar os dois, o S1 e S2 ali e colocar os. Tipo, e fazer a equação. Isso, então S1 aqui é 20T, S2 é 300 menos 10T, né?
manipulo algebricamente aqui, ó, 20t mais 10t é igual a 300, aqui vai dar 30t igual a 300, t então é 300 que divide 30, t vai dar quanto aí, galera? 10 horas. Beleza? Tudo bem? Sim. Tá, então a gente encerra a análise do gráfico de MRU, posição por tempo, tá? Vamos agora para o gráfico MRUV. Tudo bem? Quem foi que tinha pedido aí mesmo? Sou eu. Compreendi. Entendi mais ou menos. Tranquilo aí, João Paulo? Tranquilo. Perfeito. Então vamos seguir aqui, ó. E esse gráfico agora, ó, ele tem uma expressão matemática diferente, né? Então você espera que o comportamento graficamente dele também seja diferente, tá? Então só para dar uma dimensão aqui para vocês, vou colocar aqui, ó, um valor, S igual a um... Deixa eu ver se eu acho um valor aqui conhecido, já para me dar uma informação com números mais fáceis de trabalhar. Vou colocar aqui S igual a um 12 menos 8t mais t quadrado. Disso aqui eu já consigo saber quem, pessoal? Eu sei que a posição inicial dele vale 12. Eu sei que a velocidade inicial dele vale quanto? 8. Não. Menos 8. Ah, tá. E eu sei que a aceleração dele vale quanto? Vale 2. 2, porque vai dividir por 2 e vai dar 1. Certo? Se eu faço uma tabelinha, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, de um lado é S, dado em metros. Do outro lado é o tempo, dado em segundos. Então, vamos fazer uma tabela aqui, ó. Então, quando o tempo for 0, quanto que vai valer S? Vai valer 12. Vai valer 12. Quando o tempo for 1, quanto vai valer S? Aí tem que fazer essa conta aqui, né? Você tem que fazer S é igual a 12 menos 8 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Se você faz essa conta, já vou adiantar aqui para vocês, isso aí vai dar 5. Tudo bem? 12 menos 8 é 4, 4 mais 1 ao quadrado, que é 1, é 5. Beleza? E se o tempo for igual a 2? Vou trocar esse 1 aqui por 2. Quanto que vai dar isso aí? 8 vezes 2 é 16. 12 menos 16 é menos 4. Menos 4 mais 2 ao quadrado, que é 4, vai dar 0. Então, quando o tempo for 2, isso aqui vai ser 0. Perfeito? Quando o tempo for 3. Aí você tem que ficar fazendo a tabelinha, ficar substituindo aqui o valor de t para tentar encontrar o valor de S. Até aí, tem problema, turma? Tá suave isso aqui? Não, tá tranquilo. Então, quando o tempo for 3, 8 vezes 3, 24, 12 menos 24, menos 12 mais 3 ao quadrado, que é 9, então menos 12 mais 9, isso vai dar menos 3. Tudo bem? Eu vou adiantar aqui, ó, porque eu já tenho esses valores tabelados, já vou adiantar aqui, ó, para a gente já partir para o que interessa, que é a análise gráfica. Então, quando o tempo for 3, S vai ser menos 3. Quando o tempo for 4, S vai ser menos 4. Quando o tempo for 5, S vai ser menos 3. Quando o tempo for 6, S vai ser 0. Quando o tempo for 7, S vai ser 5. E quando o tempo for 8, S vai ser 12. Então, tem uma tabela gigante de dados aqui. Tá? Beleza? Aí, ó, se eu fosse montar, com base, então, nessa tabela gigante de dados aqui, se eu fosse montar aqui um gráfico, tá? Vou montar um gráfico aqui, ó. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Vou montar um gráfico aqui. Gráfico S, dado em metros, por T, dado em segundos. Então, meu S, ele vai de 1 em 1, né? Meu tempo, desculpa, vai de 1 em 1.
Vou colocar aqui, ó. Acho que a cada... Daqui para cá está 1, cada 3. Acho que cada 3 quadradinhos está para aí 1. Você tem que escolher uma escalinha para pegar todo mundo. Deixa eu ver se essa é certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí consegui pegar todo mundo ali dentro da escala. Vai ficar um pouco torta, né? Aí o meu S vai de 12, diminui, chega 12, vai chegar a 0, depois aumenta de novo, né? Então aqui em cima tem que ser 12. Deixa eu ver, então, aí aqui embaixo vai ser 0. Ele vai chegar a ficar negativo, né? Vou botar aqui a cada 3 quadradinhos, aqui poderia ser 10, 3 aqui, ó, 8, 6, 4, 2, aqui esse o 0 aqui vai ser, aqui vai de 2, 2, aqui vai ser menos 1. Menos 1. Estou indo de 3 em 3 unidades, né? Então esse aqui, ó, menos 3. Aqui menos 5. Tá bom? E aí, vamos lá. Primeiro par ordenado. Primeiro par ordenado, 12 e 0. Seria esse ponto aqui, ó. Primeiro par ordenado. Concorda? Quando t for 0, S vai ser 12, vai estar lá em cima. Segundo par ordenado, quando t for 1, S vai valer 5. O 5 vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? No meio entre eles, correto? Então, esse aqui é o meu segundo par ordenado. Né? Terceiro par ordenado, quando t for 2, S vai ser 0. Então, vai estar exatamente aqui, ó. Terceiro par ordenado, quando t for 3, S vai valer menos 3. Então, ele vai estar para cá, ó. Menos 3. Estão acompanhando? Esse quarto par ordenado, quando t for 4, S vai ser menos 4. Então, menos 4 vai estar aqui no meio entre os dois. Vai ser aqui, ó. Aí depois, quinto par ordenado, quando t for 5, S vai ser menos 3. Então, continua aqui, né? E aqui, ó. Quando t for 6, S vai ser 0, então vai estar aqui em cima. Quando t for 7, S vai ser 5, então vai repetir essa linha aqui para cá. Tá? E quando t for 8, S vai ser 12, então vai ficar lá em cima, ó. Se eu junto todos esses pontos, ó, o gráfico que eu tenho é esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, a gente chama ele de parábola. Beleza? E toda a função que tem esse formato aqui, ó, que tem esse t quadrado, ele vai exibir esse tipo de gráfico. Beleza? Estão acompanhando, galera? Turma? Sim, sim. Estava acompanhando. Beleza, beleza. E aí, o que tem de interessante nesse gráfico? Durante todo o movimento desse objeto, esse gráfico aqui é um gráfico característico de um movimento que tem aceleração, um gráfico característico do MRUV, certo? Que tipo de informação a gente consegue tirar desse gráfico? Primeiro, essa linha aqui, eu vou separar ele aqui no meio, ó. Deixa eu escolher aqui essa cor. Essa linha aqui, ó. Desse lado esquerdo, dessa linha que eu acabei de colocar aí, ó, desse lado esquerdo, a velocidade dele é negativa. Por que eu sei disso? Como é que eu faço para saber disso? Vocês têm alguma ideia? Ele tá descendo aí, por isso que é negativo. Exatamente. O Ele tá ângulo descendo, ele começa em 12, uma linha, uma rodovia, né? Aqui é o 0, ele começa aqui, ó, no 12, e tá se movendo para cá, ó, né? Tá indo pro 5, pro 0, certo? E depois pro menos, ele chega aqui no menos, aqui é o menos 4, né? Esse ponto a gente chama de vértice, que é o vértice da parábola, tá?
Então, eu sei que do lado esquerdo, minha velocidade negativa, ele tá... E essa velocidade negativa, ela tá ficando cada vez mais negativa ou cada vez menos negativa? Ela tá ficando como? Mas de qual lado você tá falando? Porque ela Da sobe esquerda de para a novo. direita, da esquerda para a direita. Ela fica negativa, depois começa a ficar positiva novamente. Então, ele começa a... Essa velocidade, ela começa alta, ela vai diminuindo. Quando ela chega no vértice aqui, ó, esse vértice, ele tem uma velocidade nula. Então, no vértice, a velocidade dela vai ser zero. E aí, depois, ele passa a aumentar a velocidade positiva. Esse tipo de gráfico, durante todo o comportamento dele, a aceleração é positiva. Tá? Então, eu sei que do lado esquerdo, que tipo de movimento eu vou estar tendo aqui, ó, do lado esquerdo? Essa divisão. Retrócedo, sei lá como é que fala. Não. Aqui é o movimento retrógrado, porque é negativo, e além de ser retrógrado, ele é desacelerado. Movimento retrógrado e desacelerado. Do outro lado, a gente vai ter o movimento progressivo e acelerado. Tudo bem? Então, essas são algumas características que você consegue tirar só de bater o olho no gráfico. Tudo bem? Se minha aceleração fosse negativa, o que ia acontecer com esse gráfico? Se minha aceleração fosse negativa, mantendo todas as características aqui, ó, e só mudando esse sinal aqui, né? Em vez de ser aqui, ó, mais 10 fosse menos, esse mais t ao quadrado fosse menos t ao quadrado, a única coisa que ia mudar é o seguinte, esse gráfico, ele seria assim, ó. Entendeu? A abertura dele, a concavidade dele ia ser para baixo. Tá claro? Mas aí você ia continuar tendo as mesmas características. Quais são as características? No vértice, a velocidade aqui ia ser zero. Daqui para cá, nesse lado aqui a velocidade ia ser positiva e aqui a velocidade ia ser negativa. Beleza? Porque aqui, ó, ele está subindo, movimento progressivo, enquanto aqui ele está descendo, movimento retrógrado. Certo? Tá claro, pessoal? Tudo bem? Tá claro. Show. Então, esse aqui a gente encerra a análise desse gráfico de ST para os dois movimentos, tá? Tudo bem? Sim. Beleza. E aí, vamos agora para uma segunda etapa, tá? Que é o gráfico velocidade por tempo. A gente já sabe, ó, vou colocar aqui, ó, gráfico velocidade por tempo versus tempo. E aí vou colocar aqui, ó, MRU, aqui, ó, MRUV. A gente sabe que a velocidade no MRU, ela é como? Fala aí, gente. Constante. No MRU, MRU é constante, MRUV é... Como é que mesmo que fala? Então, no MRU, eu posso ter o gráfico da minha velocidade, ó, se agora o meu eixo aqui, ó, aqui for velocidade, dado em metros por segundo, e aqui for tempo, dado em segundos, ó, velocidade, e aqui tempo, velocidade e tempo. No MRU, eu posso ter, então, a velocidade positiva, que seria um gráfico assim, né, constante positiva. Posso ter uma velocidade negativa e posso ter uma velocidade nula, certo? Nesse caso aqui, ó, é um movimento progressivo, correto? Esse aqui é o movimento retrógrado, está retroagindo. Esse aqui não há movimento, né? Ele está em repouso. Então, um resumo do que a gente já discutiu. Tá tudo bem até aí? Sim. Beleza. No MRUV, eu posso ter dois tipos de gráfico, ó.
Tá tudo torto, gente, perdão. É só para te dar ideia, tá? Aqui é V, aqui é T, aqui é V, aqui é T. No MRUV, a minha velocidade, ela muda, né? Ela pode mudar, não é isso? Porque vai ter aceleração, então a minha velocidade ela pode tanto aumentar quanto diminuir. Concordam? Concordo. E qual que é a função horária da velocidade nesse tipo de movimento? Como é que é o formato dela? Dita para mim. É um V igual a um V0 mais um A vezes o T. É isso? E essa expressão não é parecida com a que a gente acabou de olhar? Quando troca o V por S? S igual a um S0 mais um V vezes T? A gente não estudou essa expressão aqui embaixo? Que era a função horária aqui da posição? Como é que era o comportamento gráfico dessa função horária da posição? Não era uma linha reta que podia estar ascendendo, né, subindo, inclinação positiva, ou descendendo, inclinação negativa? Então, se as expressões matematicamente são similares, o comportamento gráfico também vai ser, tá? Então, a função horária, a velocidade, ela pode tanto aqui, ó, estar aumentando. Então, esse aqui seria um movimento não só progressivo, mas um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, mas também um movimento acelerado. Concorda? Porque, ó, à medida que o tempo está passando, ó, aqui eu tenho uma velocidade para um tempo. Aqui eu tenho uma velocidade maior para um outro tempo. Aqui eu tenho uma velocidade maior para um outro tempo. Então, a velocidade está sempre aumentando à medida que o tempo passa. Tá claro isso, turma? Sim. Calma aí, professor. Volta lá rapidão na primeira página, só para ver um negócio. É que eu tô copiando o que você tá fazendo. Não, volta. Não, no negócio do gráfico velocidade vezes tempo, os primeiros. Ah, tá. É que eu só tava copiando um negócio aqui pra. Você falou quando vai passar. Tipo, para não precisar ficar vendo a gravação de novo e tal e. Tá bom. Sei lá. Pode passar. Copiou? Professor. Beleza. Copiei. Então, ó, esse primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um movimento progressivo e acelerado. É sempre importante você olhar os eixos, né? Esse aqui, ó, lá em cima era um eixo S por T, esse é um eixo V por T. Tá? Então, lá indicava o quê? Um movimento progressivo, ou seja, a posição dele está aumentando. Aqui está indicando um movimento progressivo porque a velocidade está sendo positiva e um movimento acelerado porque a velocidade está aumentando. Né? Por outro lado, o que seria um movimento desacelerado? É um gráfico assim, ó. Nesse tempo aqui, ó, essa é a velocidade dele. Por um outro tempo maior, a velocidade dele, ó, vai ficando menor. Então, o que você está vendo aqui? Ó, uma velocidade diminuindo, um movimento desacelerado. Tudo bem, gente? Tá? E aí, o que tem de relevante aqui nesse tipo de gráfico, velocidade por tempo? Tem o seguinte. A área abaixo do gráfico aqui, ó, seja ele MRU ou seja ele aqui, ó, MRUV, essa área aqui, ó, ela tem um significado. Independente do tipo de movimento, se é MRU ou MRUV, a área num gráfico velocidade por tempo, esta área, ela representa o deslocamento do objeto. Beleza? Então, que figura plana é formada aqui, ó, nesse gráfico? É um retângulo, né? Como é que se calcula a área de um retângulo? Seria a base. Vezes a altura. Essa base aqui é o tempo. Vezes essa altura aqui, ó, que é a velocidade. Entendeu? Então, velocidade vezes o tempo vai me dar o deslocamento. Se você reajeita essa expressão, você volta para a definição de velocidade média. Ó. Esse ΔT desceu aqui dividindo. Ó. Tá vendo como é que as coisas se encaixam? Né? E agora no movimento do MRUV, que tipo de gráfico, que figura plana eu tenho formada aqui? Ó? Isso aqui não é um retângulo, é um trapézio. Como é que você calcula a área de trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Perfeito. Então, esta área do trapézio vai me dar o deslocamento. E olha só, eu sei que eu estou dando muita informação, né? Hoje a gente está falando de muita coisa. Mas vai processando aos poucos. Olha só o que eu consigo fazer com esse MRUV aqui. Olha só. É a última coisa que eu vou fazer e eu encerro a aula de hoje, tá? Então, vou escrever aqui. Fazer bonitinho aqui um gráfico. Um gráfico de velocidade por tempo. Que ele está fazendo esse movimento aqui.
Ô, professor, o segundo gráfico ali, você colocou só esse aí, ó. Seria não colocou, movimento. Eu esqueci. Movimento retrógrado e desacelerado. Beleza? Escreve aí. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho, só. Então, tem esse gráfico aqui. Este ponto representa a velocidade inicial, ok? Este aqui representa um dado instante de tempo, e para esse instante de tempo eu vou ter uma velocidade final, V. Estão acompanhando aí? O que eu falei para vocês? A área disso aqui, ó, vai me dar um deslocamento, né? Então, eu já sei aqui, ó, que a área é o ΔS. Beleza? Como é um trapézio que está sendo formado aqui, então, ou seja, é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2, que é igual ao ΔS. Quem é a minha base maior? Minha base maior é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui vale V. Tudo bem? Quem é minha base menor? Minha base menor é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui vale quem? V0. Vou colocar aqui, ó. Este aqui é minha base maior. Este aqui é minha base menor. E quem é minha altura? Minha altura é esse aqui, ó. É o T. Então, vou jogar as informações ali, tá? Então, ó, minha base maior é V. Minha base menor é V0. Minha altura é o tempo, dividido por 2, que é igual a ΔS. Estão acompanhando? Este V que eu acabei de escrever aqui, ó, é minha velocidade final. Minha velocidade final, nesse tipo de movimento, não é dada por essa expressão aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Então, vou substituir essa informação, tá? Vou colocar assim, ó, no lugar de V, vou colocar V0 mais aceleração vezes o tempo, mais V0, que divide 2, é igual a um ΔS. Isso aqui multiplicado pelo tempo, tá? Multiplico aqui distribuindo esse por esse, ó. Certo? O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado, mais V0 vezes T, que divide 2 igual a ΔS. Vamos ajeitar esse aqui, ó. Esse termo aqui, V0, soma com esse aqui, ó. Então, vai dar aqui, ó, 2V0T, que divide 2, mais AT ao quadrado, que divide 2, isso é igual a ΔS. Tá percebendo o que está aparecendo? Esse 2 corta com esse 2. Tá sobrando quem aqui, ó? V0T mais AT ao quadrado sobre 2 igual a ΔS. Quem é ΔS? Posição final menos posição inicial. Passa esse cara para cá. O que eu vou ter? Posição inicial mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Turma, estão me acompanhando aí? Sim. É igual a essa. Então, o que eu fiz aqui? A partir dessa ideia simples aqui, ó, em que a área num gráfico velocidade por tempo representa o deslocamento, a partir dessa ideia simples, eu consegui deduzir, ó, a função horária da posição. Beleza? Então, sabendo que a área representa o deslocamento do móvel, aplicando ali, naquele gráfico, eu consigo deduzir, então, a função horária da posição. Beleza? Então, a gente mostra aqui como essas coisas se conectam, né, e fortalece o significado, né? Eu sei que essa expressão é válida para o MRU V. Tudo bem, galera? Sim, professor. Então, ó, eu imagino que eu dei muita informação hoje para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, o que é importante, né? Se eu fosse elencar. Primeiro é você reconhecer os diferentes tipos de gráfico para cada movimento, certo? Saber interpretar eles. Então, reconhecer os gráficos para cada movimento, saber interpretar eles, que foi o que a gente fez logo no início do vídeo. E o terceiro é você saber que num gráfico velocidade por tempo, a área sobre aquele gráfico representa o deslocamento dele. Tudo bem? Fala aí, como é que tá? Tudo bem. Tá dando para acompanhar?
Deixa eu fazer um exercício. Vamos fazer um exercício para ver se a gente conseguir entender isso aí? Vou jogar aí, ó. Vou jogar um exercício. Inclusive, tem no livro de vocês alguns exercícios que a gente pulou porque não tinha acesso a essa informação que eu tô colocando para vocês, tá? Então, vou jogar uma aqui. Calma aí. Aí. Rapaz, esse horário vai dando meio-dia e pouco já vai me dando fome, não sei vocês. Vocês fazem um lanche antes? Vocês fazem um lanche durante? Vocês estão comendo agora enquanto eu falo? Não, eu geralmente como só. Peraí, fala um de cada vez aí. Primeiro o Arthur. Eu geralmente como quando eu tenho um intervalo entre as primeiras aulas, tipo umas 9 horas, por aí eu como alguma coisa. A outra pessoa que ia falar, quem é que ia falar? Hoje a gente não teve pausa, mas eu comia, lógico. Pois é, eu tô aqui querendo ir embora e já ir partir para o almoço. Fala, professor. Hã? Você come enquanto eu tô falando. Eu desconfiei, porque também meio-dia é ruim demais, né, cara? Ninguém aguenta ficar tanto tempo sem comer, não. É justo, não te julgo, não. Eu entendo. Eu tô aí com inveja. Beleza, deixa eu só atualizar aqui. Que a gente encerra esse trem. Hoje foi tenso, né? Muita coisa. Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Esse primeiro aqui, esse 19, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Tá vendo que eu tenho um gráfico aqui? Que ele me dá... eu tenho 3 movimentos nesse gráfico. Tá vendo? Primeiro, vamos ler ele. É um gráfico velocidade por tempo. O que acontece na velocidade no primeiro trecho aqui, ó? Que é esse trecho que está aqui. É um movimento progressivo acelerado. É, isso aí. Esse primeiro trecho é um movimento progressivo acelerado, né? E o segundo trecho? Esse aqui. É movimento com velocidade constante. Movimento com velocidade constante. E, por fim, o terceiro trecho... É um retrógrado desacelerado. Ele está sendo desacelerado, correto? Então, você tem 3 movimentos ali. É um processo que ele está acelerando, ele fica em velocidade constante, depois ele desacelera. Tá ok? Então, o que ele quer saber nesse problema? Ele fala o seguinte, ó, a velocidade de um corpo varia de acordo com esse gráfico que está aí. Ele quer saber o seguinte, dessa maneira ele percorreu uma determinada distância d, que velocidade escalar constante desse corpo deveria manter no mesmo intervalo de tempo para percorrer... Não, eu vou mudar aqui o objetivo. Eu já tirei a resposta ali, né? Então, vou mudar aqui, eu vou fazer o seguinte. Com base nesse gráfico, qual que é o deslocamento que esse objeto executou? Tá? Qual que é o deslocamento dele? Como é que eu faço para saber isso? Porque ali eu sei o tanto que a velocidade mudou, né? Em cada trajeto. Ó, de 0 a 20 segundos ela aumentou a velocidade de 0 a 30 metros por segundo, de 20 a 40 ficou constante, de 40 a 60 ele decaiu, voltando ao repouso, né? Voltando a 0. Mas e quanto que ele andou? Como é que eu faço para descobrir o tanto que ele andou? A gente pode fazer a área dos 2 triângulos e a área do retângulo. Perfeito, exatamente. A gente acabou de descobrir que a área disso aqui tudo, ó, representa o deslocamento. Quem foi que falou isso aí? Quem foi que deu esse comentário? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda. Isso aí. Então, essa área toda representa o deslocamento. Vou calcular essa área. Aí, Maria Eduarda, poderia fazer isso aí, calcular a área de 2 triângulos mais um retângulo. Mas a figura como um todo forma um trapézio, concorda? Então, eu já vou calcular essa área toda do trapézio. Então, olha só, eu sei que o ΔS representa essa área A aqui, que a Maria Eduarda destacou, e essa figura plana formada é um trapézio, e a área do trapézio é o quê? Base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, ó, base maior, quanto que vale a base maior? Vale isso aqui, ó, 60 segundos. Base menor, é esse pedaço aqui, ó. Quanto que vale essa base menor? 20 segundos. A altura é esse aqui, ó. Quanto que vale a altura? 30. 30 metros por segundo. Olha só, vamos fazer essa conta então. A base maior
60 segundos, mais base menor, 20 segundos, vezes a altura, que é de 30 metros por segundo. Eu estou fazendo questão de colocar o número com a unidade para você verificar que no final vai sobrar a unidade de deslocamento, que é metro. Então, ó, 60 segundos mais 20 segundos é 80 segundos. Isso multiplicado por 30 metros por segundo, que divide aqui 2. Já de imediato você verifica aqui, ó, segundo corta com segundo, sobra metro, que é a unidade que tem que sobrar. 80 que divide 2, 40. 40 que vezes 30, quanto que dá? 1.200. 1.200 metros. Olha só como é que foi fácil responder essa questão. Essa questão aqui não foi ao acaso não, tá? Essa questão eu escolhi a dedo, sabe por quê? Esse gráfico aí, ele representa... Lembra aquele problema do trem? Que sai de uma estação e acelera até uma velocidade máxima de 30 metros por segundo e depois ele tem que desacelerar para chegar na outra estação? A gente não fez um monte de conta para poder determinar quanto que é a distância entre as duas estações? Não sei se você lembra desse problema. Lembro. Aquele gráfico, o gráfico daquele comportamento do trem saindo de estação para outra, é exatamente esse gráfico que está aqui, ó. Eu não me recordo agora se os valores são exatamente esses. Eu até peço para vocês verificarem depois, tá? Mas o comportamento do trem, daquele problema do trem, é exatamente o comportamento deste gráfico. E a pergunta que eu estou fazendo para vocês é a mesma pergunta que eu faço lá. E olha só a conta que eu fiz aqui para poder chegar na conclusão. Muito rápido. E lá eu tive que separar em 3 pedaços, ver como é que ia ficar. Entendeu? Então, às vezes, essa análise gráfica, ela te dá alguns resultados que são muito mais imediatos, te dá informações mais imediatas do que se você só tiver a equação. Beleza? Então, a matemática, ela vai ter essas duas ferramentas. A expressão e o gráfico. Então, você tem que ver qual deles você vai conseguir usar, vai ser melhor para você chegar numa resposta. Pode perguntar aí, Arthur. Eu tava olhando aqui, a do trem é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que o tempo é 50 segundos. E tipo, a distância é 1.200 metros também, só que o tempo é 50 segundos. Eu acabei de confirmar aqui. Show, valeu, obrigado então. Mas aí, para você resolver esse problema do trem, você poderia montar esse gráfico, mais ou menos, e calcular essa área, e aí você conseguir chegar lá. Tranquilo, galera? Né? Deixa eu ver se tem um outro aqui que a gente dá para fazer. Depois a gente vai dar uma pausa para a gente poder almoçar. Esse outro eu acho que tem no livro de vocês, tá? Calma aí, onde que eu deixei ele? Tá aqui embaixo. Esse aqui eu acho que está no livro de vocês. Observe, no primeiro momento você pode ficar tentado aqui, ó, a dizer que neste tempo aqui, ó, t igual a 7, ocorre o encontro, mas não é verdade. Tá? Porque esse aqui é um gráfico, ó, velocidade por tempo. No tempo t igual a 7 segundos, eles vão ter, na verdade, a mesma velocidade. Tudo bem? Estão acompanhando, galera? E aí a pergunta é o seguinte. Aqui eu tenho, então, o comportamento de um móvel A e aqui um comportamento de um móvel B. Aí, ó, só olhando para o gráfico, fala para mim. Que tipo de movimento o móvel A executa? MR e o V, porque a velocidade dele está aumentando e é um movimento ainda acelerado, correto? E o B, que tipo de movimento o B executa? Velocidade constante. Velocidade constante, certo? Agora eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês responderem. Como é que a gente pode encontrar o instante de tempo em que eles vão se encontrar? Como é que eu faço para calcular esse instante de tempo que eles vão se encontrar? Você pode montar as funções horárias, né? Você pode olhar o gráfico, você sabe aqui a posição inicial de B, ó. Tem que igualar as duas, né? Desculpa. Eles partem da mesma posição inicial, 0. Você sabe a velocidade de B, que é 20. A velocidade inicial de A, que é 0. Você consegue descobrir a aceleração de A pelo gráfico que está aqui. E aí, com esses dados, você consegue montar as funções horárias e depois encontrar o tempo. Então, esse é um caminho. Um segundo caminho é o seguinte. Se eles partem do mesmo ponto, eles vão se encontrar quando eles tiverem percorrido a mesma distância. Tá? Então, nesse sentido, você poderia supor o seguinte, ó, esse tempo t que eu não sei, aqui é um tempo t que eu quero descobrir, vai ser o tempo t no qual
a área que representa o deslocamento de A foi igual à área que representa o deslocamento de B, ó. Em A, eu tenho uma figura plana que é um triângulo. Em B, eu tenho uma figura plana que é um retângulo. Então, quando essas áreas forem iguais, significa que eles vão ter percorrido o mesmo deslocamento e, portanto, vão ter se encontrado. Então, essa é uma segunda maneira. Essa é uma segunda maneira. Só que isso aqui, ó, vou deixar em stand-by para vocês resolverem, tá? Eu pensei assim, professor. O triângulo seria, acho que, 2 vezes maior do que o retângulo feito pelo B. Tipo, o triângulo A, a área do triângulo do A seria 2 vezes maior do que o retângulo, Do que o retângulo. de altura, do que o retângulo do B, tipo, na questão de altura ali, ó. Se você for medir a altura, na questão do gráfico, não tem? Da velocidade ali, eu não sei explicar. Essa parte tá subindo ainda, tem? Sim, sim, É sim. 2 vezes maior, porque um triângulo, para calcular um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. E se pegar esse 2, tipo, dividir por 2 e depois multiplicar por 2, vai dar a mesma coisa dos dois. Não sei explicar as coisas, mas acho que seria esse o meu raciocínio. Tá, então eu quero que você faça, então, descubra, cada um de vocês, e na próxima aula a gente volta nesse problema aí como revisão, para a gente resolver ele. Beleza? Então é isso, galera. Vou encerrar a gravação. Hoje foi extenso. Muito extenso.